Um 737 que cruza o céu sobre a selva indonésia, de repente cai do céu. Germanwings, aqui é Marcelo. Responda, por favor. Um Airbus A320 se choca contra os Alpes franceses. Isso deve ter sido horrível, saber que eles iriam morrer. O Malaysia Airlines 370 desaparece sobre o Golfo da Tailândia. Como assim? Nós perdemos uma coisa tão grande quanto um 777? De início, esses acidentes não fazem sentido para os investigadores. O que está acontecendo? Os resultados chocam a indústria. A única maneira que o avião poderia manter o nariz para baixo era se alguém o tivesse pilotado para essa posição. Os seres humanos são entidades complexas e haverá uma certa porcentagem deles que fará coisas completamente absurdas, inesperadas e irrepreensíveis. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pilotos suicidas. Após uma decolagem rotineira de Jakarta, na Indonésia, o voo 185 da Silk Air atinge a altitude de cruzeiro. 19 de dezembro de 1997. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é seu comandante. O meu nome é Tsu Wei Ming. E na cabine de comando comigo esta tarde está o piloto Duncan Ward. O Boeing 737 está transportando 97 passageiros e 7 tripulantes até a base da companhia aérea em Singapura. O voo deve levar cerca de 80 minutos, seguindo para o norte, sobre as florestas tropicais de Sumatra, até o aeroporto internacional de Changi, em Singapura. Nossa altitude de cruzeiro será 10.600 metros. Tsu Wei Ming era um experiente piloto da Força Aérea de Singapura. Ele fazia parte da equipe acrobática. Ele sempre foi considerado um piloto acima da média. O copiloto de hoje é Duncan Ward, de 23 anos, piloto nascido na Nova Zelândia, que tem voado com a Silk Air há pouco mais de um ano. O Duncan, inicialmente, descobriu a paixão de voar aos 14 anos de idade. De repente, ele tinha um propósito na vida. Eu acho que é a melhor maneira de descrever isso. Minutos após a decolagem, o controle de tráfego aéreo de Jakarta faz a sua última chamada de rádio programada para o voo 185. Silk Air 185 mantenha 350 na PARD e entre em contato com Singapura 134.4. Silk Air 185, entendido. 134.4 antes do PARD. Momentos depois, voando a 10.600 metros, o avião inesperadamente se inclina para a direita. Os comissários provavelmente serviam um almoço naquela hora com os trolleys nos corredores. Deve ter sido horrível. A aeronave estava invertida. Qualquer coisa solta teria acabado no teto. O que acontece com todas as pessoas que estão de pé? As pessoas que estão sem cinto. Você nem precisa pensar muito. É horrível demais. Todos os 104 passageiros e tripulantes morrerão. O 737 está submerso sob as águas turvas e lamacentas do rio Musi, na Indonésia. Foi apenas algo que, como pai, foi tão horrível que isso tem um enorme efeito psicológico em você. O investigador Santoso Sayogo, da Comissão Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, se encarrega da equipe. Esvazie esses sacos. Coloque com os outros sacos para processamento. O que fizemos foi ir ao local do acidente, observar e depois registrar e preservar tudo o que poderíamos usar para investigar posteriormente. Os investigadores precisam descobrir por que o Silk Air 185 caiu do céu em um dia calmo e claro, sem sinal algum de problemas. Já que o 737 é fabricado nos Estados Unidos, o investigador de acidentes aéreos americanos Greg Faith é chamado. É bom ver você. Uma das nossas principais preocupações era tentar obter o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine de comando, porque realmente ajudariam a estabelecer o rumo da investigação, em quais direções, em quais elementos realmente precisávamos concentrar nossas energias.
Vasculhar o rio Musi em busca das duas caixas pretas é uma verdadeira provação. A visibilidade na água era de praticamente 15 centímetros diante de seus olhos. Eles tiveram que nadar e sentir no fundo, na lama, o que eles achavam ser partes do avião, pegá-los e trazê-los para a superfície. No quinto dia da investigação, eles dão sorte. O gravador de dados de voo, ou FDR, finalmente é localizado na lama do rio. Eu posso confirmar. É o FDR. Ligeiramente danificado, mas não parece tão ruim. Enviamos o gravador de dados de voo para nossos laboratórios na Comissão Nacional de Segurança de Transportes porque os indonésios não tinham um laboratório como o nosso. Enquanto os mergulhadores continuam procurando desesperadamente pela outra caixa preta, chamada de CVR, ou gravador de voz da cabine de comando, o treinador de voo da Silk Air, Peter Macmillan, começa a analisar os dados de radar na Indonésia e descobre que o avião deu um mergulho bizarro e dramático. Ai, meu Deus. Dê uma olhada nisso. Os primeiros 35 minutos são completamente normais. Mas os últimos 30 segundos do registro do radar pintam uma imagem aterradora. A aeronave desapareceu do sinal do radar quando ficou abaixo dos 6.000 metros. Mas quando a aeronave deixou os 10.600 metros e caiu para menos de 6.000 metros, a taxa aproximada de descida foi de mais de 9.000 metros por minuto. A taxa máxima de descida é normalmente na ordem de 1.500, 1.800, 2.100 metros por minuto. Essa foi uma descida de grande magnitude. Os investigadores podem apenas imaginar o que estava acontecendo na cabine. Algo que apenas o CVR, ainda enterrado na lama, pode dizer a eles. Estávamos muito otimistas devido às condições naquela época. E então, no último dia da operação de dragagem... Tem alguma coisa a relatar? Gravador foi encontrado. Pode repetir? Gravador encontrado. O CVR foi encontrado sob 8,5 metros de lama, no fundo do rio Musi. Foi muita sorte. Levará tempo para extrair as informações do gravador de voz. Enquanto isso, os investigadores receberam uma cópia impressa da velocidade, altitude e direção do avião e dezenas de outros parâmetros do gravador de dados. O que aconteceu aqui? Aquilo revelou para mim que o gravador de dados do voo parou ainda no ar. Nos primeiros 34 minutos e 14 segundos, todos os parâmetros de voo são normais. Aí o gravador de dados para de funcionar e então o avião começa a mergulhar. Os investigadores estão perplexos. Estou pronto, quando quiser. O mistério apenas se aprofunda mais quando os investigadores ouvem o gravador de voz da cabine. Quer água? O último ruído que ouvimos no gravador de voz foi o barulho quando o cinto de segurança do Tsu bateu no chão. Depois disso, o gravador de voz da cabine de comando parou. Só isso? Assim como o gravador de dados de voo, o gravador de voz para abruptamente, mas 6 minutos antes. Isso é quase impossível. Então, a pergunta era, por que eles pararam? Aconteceu alguma coisa no sistema elétrico que causou a interrupção da energia? Para testar os sistemas de energia do avião, os técnicos sobrecarregam o circuito elétrico do gravador de voz para ver o que é necessário para desarmar o disjuntor. Tudo pronto? 1, 2, 3, sobrecarga. Eles descobrem que uma oscilação de energia pode fazer com que um disjuntor desarme, produzindo um som distinto. Podemos ouvir claramente o som típico do disjuntor desarmando. Contudo, quando eles ouvem os segundos finais da gravação do Silk Air, esse som não aparece. Aquilo nos disse que o dispositivo eletrônico não falhou graças a uma sobrecarga na qual você tem um surto de energia que pode desarmar o disjuntor. Se não houve uma oscilação de energia e nenhuma outra falha no sistema elétrico do 737, como o gravador de dados e o gravador de voz poderiam falhar? Os investigadores enfrentam uma possibilidade perturbadora. Sabe o que isso significa? Eu sei. As caixas pretas não falharam. Então, elas foram desligadas de propósito. Investigadores confrontam a terrível possibilidade de que um dos pilotos no Silk Air 185 fez o avião cair de propósito.
Eles usam um simulador de voo da Boeing para examinar a teoria preocupante. Certo. Vamos inserir o voo 185 da Silk Air. Pegamos os dados que conseguimos obter a partir das informações do radar e os inserimos nesse simulador de movimento. Isso para entender melhor a trajetória de voo do avião durante sua descida espiral até o rio Musi. Eles testam mais de 20 possibilidades diferentes e descobrem que há apenas uma maneira de provocar uma queda tão rápida e acentuada quanto a do Silk Air 185. Desta vez, sem falhas. Insira apenas o comando do piloto. É preciso um esforço extraordinário, mas ao inclinar o avião bruscamente para a direita e acelerar até a velocidade máxima, o piloto de testes pode emular o voo da Silk Air. A única maneira que o avião poderia manter o nariz para baixo em um mergulho de alta velocidade era se alguém o tivesse pilotado para essa posição. É uma conclusão chocante. Um dos pilotos derrubou o avião de propósito, matando todos a bordo. Mas agora os investigadores devem descobrir quem foi o comandante ou o copiloto. Quer água? A última conversa no gravador de voz indica que o copiloto Duncan Ward estava sozinho pouco antes do avião mergulhar. Silk Air 185 mantém... 5 minutos depois, Ward ainda estava usando os fones de ouvido. Silk Air 185, entendido. 134.4 antes do PAD. E 2 minutos depois, o avião entrou num mergulho. Conte-me um pouco sobre o Duncan. Ao longo da nossa investigação, nós pesquisamos a vida dos dois pilotos, a sua formação profissional, seu histórico pessoal e as atividades que realizaram nos dias anteriores ao acidente. Ele parecia deprimido nas últimas semanas? Não há nada na ficha pessoal ou profissional de Duncan Ward para suscitar qualquer preocupação. Su Wei-Ming era casado e pai de 3 meninos em idade escolar. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é o seu comandante. O meu nome é Tsu Wei-Ming. A carreira do ex-piloto da Força Aérea na Silk Air ia bem. Mas suas finanças pessoais iam de mal a pior. Descobrimos que o comandante estava sob um estresse financeiro significativo na época do acidente. O problema resultou na negociação de títulos de alto risco online. Nos 4 anos anteriores, Ming havia perdido mais de $1 milhão. Pouco antes do acidente, pela segunda vez em 1997, os privilégios de negociação do comandante Tsu no mercado de ações de Singapura foram suspensos por causa das dívidas que ele acumulou. Na manhã do voo, Tsu Wei-Ming prometera pagar a dívida assim que voltasse para Singapura. Embora circunstanciais, os investigadores estão convencidos de que as evidências apontam apenas para uma possibilidade. Su Wei-Ming é responsável pelo assassinato de 97 passageiros e 6 tripulantes. Mas como exatamente ele conseguiu levar a cabo um crime tão horrendo? Sem o gravador de voz, ninguém saberá ao certo o que aconteceu a bordo do voo 185. Mas os investigadores têm uma teoria. Vou lá atrás um momento. Termine o seu almoço. Se ele estivesse saindo da cabine, a sua mão direita provavelmente estaria a poucos centímetros do disjuntor do gravador de voz da cabine. Silk Air 185, entendido. 134.4 antes do PAD. Ming precisa tirar o Ward da cabine de comando. Duncan, um problema na galley. Ele pode ter facilmente dito para Duncan Ward: as garotas precisam de você lá atrás. Pode haver um vazamento ou algo assim. Toda pessoa que permanece na cabine de comando é obrigada a trancar a porta. O gravador de voz da cabine não estava mais gravando. O gravador de dados de voo não estava mais gravando. Alerta geral. Segundos depois de desabilitar o gravador de dados, Ming faz o 737 se inclinar abruptamente para a direita. Ele o coloca em um mergulho invertido, a aproximadamente 80 graus de nariz para baixo. E ele teve que usar uma força considerável no manche para poder mantê-lo lá. Duncan Ward não tem esperança de salvar o avião. Eu sei que ele teria feito o que pudesse. Em menos de 60 segundos, o comandante Tsu Wei-Ming leva os seus 97 passageiros e 6 tripulantes para a morte.
Os sistemas que existem para escolher pilotos são sistemas altamente regulamentados. Mas como qualquer sistema envolvendo seres humanos, às vezes os seres humanos escorregam pelo sistema. Trancada. Germanwings, aqui é a Marcélia. Responda, por favor. O que está acontecendo? Abra essa maldita porta! É uma manhã ensolarada no aeroporto de Barcelona, na Espanha. 24 de março de 2015. Lista de verificação pós-partida. Antigelo. Antigelo desligado. Posição do leme. Posição do leme é 0. A tripulação do voo 9525 da Germanwings está se preparando para a partida. A maioria dos 144 passageiros é da Alemanha e da Espanha. A bordo do voo para Düsseldorf está um grupo de colegiais alemães do ensino médio que acabaram de concluir um intercâmbio cultural. Poltrona na vertical. Sim. A cantora Maria Radner está viajando com seu marido e o filho pequeno. A estrela da ópera em ascensão acabou de completar uma série de apresentações na Espanha. Eu estava muito orgulhoso da Maria. Eu fiquei muito feliz por ela ter escolhido uma profissão que realmente amava. Ela fazia música e usava a sua bela voz para levar alegria às pessoas. Comissários de bordo, fiquem em seus lugares para a decolagem. O comandante Patrick Sondheimer é um ex-copiloto da Lufthansa, que recentemente foi transferido e promovido a comandante na Germanwings. Você tem um controle? Eu tenho controle. O copiloto Andreas Lubitz, que está na companhia há pouco mais de um ano, cuidará do voo. Como copiloto, você está aprendendo a cada hora, a cada dia e a cada voo. D1, rodar. Pouco depois das 10 horas da manhã, o voo 9525 da Germanwings decola. Piloto automático ligado? Piloto automático ligado. O avião está a caminho de Düsseldorf, voando a nordeste sobre o Golfo de Lyon, em direção aos Alpes franceses. Ele deve pousar em pouco mais de 2 horas. Após 27 minutos de voo, o avião atinge sua altitude de cruzeiro de 11.600 metros. O controle de tráfego aéreo em Marsella acompanha o avião enquanto ele atravessa a França. Bom dia, Germanwings. Aqui é a Marcélia. 4 minutos depois, o controlador de Marsella nota que o voo 9525 está caindo de forma constante. Em apenas alguns minutos, desceu 3.000 metros. Germanwings, aqui é a Marcélia. Responda, por favor. Nós temos um problema aqui. Germanwings sem resposta, descendo rapidamente. Germanwings, responda. Está me ouvindo? Já estamos pousando? Parece estranho, porque nós não deveríamos estar. O centro de controle está agora em modo de emergência. Germanwings, aqui é a Marcélia. Responda, por favor. O Airbus está descendo a velocidade máxima de operação, surpreendentes 650 km por hora. Germanwings, responda. O avião caiu abaixo de 2.000 metros. Nós perdemos contato. Os primeiros helicópteros que voaram sobre o local encontraram apenas uma aeronave destruída. Estava toda partida em pequenos pedaços. Eles concluíram na hora que não poderia haver sobreviventes em um acidente como aquele. Era impossível alguém sobreviver. Entre os mortos, Maria Radner e sua jovem família. Você fica totalmente tomado pelo pesar. Você não consegue pensar em nada além da morte de seus filhos. Realmente é uma situação terrível. É o pior desastre aéreo em solo francês em mais de 3 décadas. A Agência de Investigação de Acidentes, BEA, vasculha o local em busca das caixas pretas.
Ao mesmo tempo, os investigadores se voltam aos dados do radar. Vamos ver como o avião estava voando. Eles estudam a rota do voo, observando altitude, tempo e direção. O que eles descobrem é uma rota direta e controlada para baixo. Completamente sob controle até o final. Já conseguimos falar com a manutenção? Eles se perguntam se uma falha mecânica poderia ser a culpada, algo que a tripulação não conseguiu controlar. Uma teoria se encaixa na estranha trajetória de voo. Perda de pressão na cabine. Nós temos um problema aqui. Germanwings não responde descendo rapidamente. Quando o avião despressuriza e os pilotos não recebem oxigênio suficiente, eles sofrem de hipóxia. Em outras palavras, eles perderão a consciência em um tempo muito curto, dependendo da altitude do avião. No nível de voo 380, eles perderão a consciência dentro de 10 a 15 segundos. Germanwings, responda. A hipóxia explicaria o silêncio de rádio. Nós encontramos. Os investigadores serão capazes de testar essa teoria, porque finalmente socorristas encontraram o gravador de voz da cabine de comando. Todos prontos? O comandante é microfone 1 e o copiloto é microfone 2. 80 nós. Cross-check. V1, rodar. A decolagem não mostra indício algum de problemas. E então o comandante deixa a cabine de comando para fazer um intervalo. É possível ouvir os ruídos de uma pessoa saindo da cabine de comando. Trancada. E a partir deste ponto a cabine fica muito quieta. Momentos depois, o avião começa a descer. O microfone da cabine de comando capta o som do copiloto respirando. Prova de que o avião não sofreu uma despressurização fatal. Germanwings, aqui é Marcela. Responda, por favor. Ele não está sem oxigênio e não há nenhuma perda de pressão na cabine. Por que ele não responde à torre de controle? Para destrancar a porta, o copiloto precisa acionar um interruptor. Mas não há resposta de Lubitz. Por que ele não destranca a porta? Lubitz! O avião agora está voando muito baixo, acelerando em direção aos Alpes. O som das batidas fica cada vez mais alto. Ouvir as batidas na porta é muito perturbador porque não é o que você está acostumado a ouvir quando você ouve os gravadores de voz. Os investigadores são forçados a considerar o impensável. Levantem tudo que temos sobre o Lubitz. Eu gostaria de saber se tem apenas alguns momentos... O trabalho da BEA agora é descobrir por que um piloto de 27 anos de idade, com um futuro brilhante à sua frente, trancaria o seu comandante para fora da cabine de comando e deliberadamente derrubaria o avião. Os investigadores precisam saber por que o copiloto Andreas Lubitz trancaria o seu comandante para fora da cabine de comando e derrubaria o voo 9525 da Germanwings. A polícia vasculha o apartamento de Lubitz em busca de pistas. Muito bem, vamos ver o que temos. Eles voltam 7 anos, até o treinamento básico de Lubitz. Depois de 2 meses de treinamento, ele parou e ficou parado por 9 meses. E foi por razões médicas. Depressão. Os registros revelam que Lubitz sofreu uma depressão tão grave que foi hospitalizado. Os tratamentos dele incluíam psicoterapia, também incluíram drogas antidepressivas e também ficamos sabendo que ele realmente tinha pensamentos suicidas. Mais tarde, ele se apresentou para retomar o seu treinamento, mas precisava de um novo atestado médico. Ele ainda tomava antidepressivos no início de 2009. Ele teve que apresentar um atestado médico. Lubitz recebeu a autorização de seu psiquiatra.
Ele tinha um atestado do médico que o tratava, dizendo que estava totalmente recuperado. Lubitz era submetido a exames médicos periódicos pelos médicos da empresa. O seu check-up mais recente havia sido 7 meses antes do acidente. Todos os médicos que o examinaram acharam que ele estava apto para voar e, na verdade, ele voou com toda a segurança por vários anos. Contudo, fazendo uma pesquisa mais profunda nos registros de Lubitz, investigadores descobrem que nos meses que antecederam o acidente, ele piorou. Ele estava convencido de que talvez estivesse perdendo a visão. E, no entanto, não foi encontrado nada de anormal em sua visão. E também parece que ele estava ficando cada vez mais assustado com a possibilidade de que sua carreira seria abalada. Ele se consultou com cerca de 41 médicos diferentes, reclamando dos mesmos sintomas e dos mesmos problemas. Os investigadores descobrem evidências ainda mais perturbadoras no apartamento de Lubitz. O que nós temos aqui? Uma nota recente de um médico aconselhando o piloto perturbado a não voar. Essa recomendação foi escrita apenas alguns dias antes da queda. Alguns dos médicos que o tratavam recomendaram que ele parasse de voar e que talvez devesse se internar num hospital psiquiátrico. Lubitz consultou dezenas de médicos. Por que nenhum deles entrou em contato com a companhia aérea para alertar sobre o estado mental deteriorado do piloto? No sistema alemão, os médicos podem potencialmente serem processados se violarem a confidencialidade médica de seus pacientes. Os investigadores podem ter mapeado o colapso psicológico de Lubitz. Mas o que exatamente estava acontecendo na cabine de comando logo antes do impacto? Os investigadores precisam da segunda caixa preta, o gravador de dados de voo, para desvendar o mistério. Após uma busca de 10 dias, ela finalmente é recuperada no local do acidente. Os investigadores esperam que o gravador de dados possa esclarecer o que o copiloto estava fazendo nos momentos finais do voo. Trancada. 30 metros. Logo depois que o comandante saiu, ele estabeleceu a altitude em 30 metros. Sozinho na cabine de comando, Lubitz baixa a altitude para sua configuração mais baixa e gira o controle de velocidade várias vezes até atingir a velocidade máxima de operação. Ele estava consciente até o fim. Ele estava ativamente controlando o avião. Abra a porta! Está trancada, tem algo errado. Abra a porta! Lubitz! O que está fazendo? Me deixe entrar! O comandante pode ver quão perigosamente baixo o avião está voando. Abra a porta! Lubitz! Me traz um machado de emergência. Abra a porta! Vamos lá! Abra esta maldita porta! Vamos! O comandante estava, é claro, desesperado para entrar na cabine de comando. E ele sabia que a descida continuava. Abra essa maldita porta! Na cabine, a tripulação estava observando. Deve ter sido horrível para eles, sabendo que iam morrer. Germanwings, responda. Pode me ouvir? Meu filho, eu te amo. Ele quis fazer aquilo, foi de propósito, e ele planejou não só matar a si mesmo, mas levar outras 149 pessoas com ele. Eu te amo, filho. Toda noite, quando eu vou dormir, eu vejo uma imagem na frente dos meus olhos. Eles estão batendo em uma grande montanha. Essa imagem nunca vai embora. A queda do voo 9525 levanta questões difíceis sobre o dever de confidencialidade médico-paciente e se os médicos devem alertar as companhias aéreas quando necessário. A questão permanece sem solução. É vitalmente importante para a equipe de investigação de qualquer acidente não incluir nada e não descartar nada até que as provas apontem para uma direção. Malaysia 370, pode me ouvir?
Quando o voo 370 da Malaysia Airlines desaparece sobre o Golfo da Tailândia. Como assim? Nós perdemos uma coisa tão grande quanto um 777? Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, Malásia. 8 de março de 2014. O voo 370 da Malaysia Airlines está concluindo os últimos preparativos para um voo noturno para Pequim. Afivele o seu cinto de segurança, por favor. Há 227 passageiros a bordo. Bombas de combustível? Na cabine de comando, Confere. o comandante Zaharia Ahmad Shah está no comando. Ele é um piloto experiente que está na companhia há 33 anos. Flaps acionados. O copiloto Farik Abdul Hamid está pilotando um Boeing 777 sem instrutor pela primeira vez. Lista de verificação pré-voo concluída. Estamos prontos, comandante. Bom. Malaysia 370, pista 32 direita. Você está liberado para decolar. A rota de voo do Malaysia 370 seguirá o corredor aéreo que vai para o nordeste, sobre o Golfo da Tailândia, antes de seguir para Pequim. A viagem leva cerca de 6 horas. Malaysia 370, mantendo o nível 350. 20 minutos após a decolagem, eles atingem a altitude de cruzeiro de 11 mil metros. Quando você leva um grande jato até a altitude certa e você o coloca no piloto automático, você nivelou, você executou sua lista de verificação cruzeiro, aí é hora de desafivelar o cinto e relaxar um pouco. À medida que o avião cruza o Golfo da Tailândia, os controladores do Vietnã substituirão os controladores no espaço aéreo da Malásia. O controlador em Kuala Lumpur faz uma última transmissão a 1h19 da manhã. 370, contate Ho Chi Minh 120.9. Boa noite. Boa noite. Malaysia 370. A tripulação deve fazer contato com os controladores vietnamitas em menos de 1 minuto. Mas 19 minutos se passam e ainda não há notícias do voo 370. Por favor, faça contato com o controle. Malaysia 370. Controladores no Vietnã e na Malásia tentam desesperadamente falar com o avião. Malaysia 370. Pode me ouvir? Não há resposta da cabine de comando e nenhum sinal do avião no radar. O voo 370 desapareceu sem deixar vestígios. Senhoras e senhores da mídia, estamos profundamente tristes essa manhã com as notícias sobre o MH370. Familiares atordoados exigem respostas da companhia aérea. Isso não pode ficar assim! Mas por enquanto a Malaysia Airlines não tem nenhuma. O voo 370 parece simplesmente ter desaparecido no ar. Autoridades da Malásia lançam uma busca em grande escala. Austrália, Estados Unidos e China participam. Não há sinal de destroços. Boa noite, senhoras e senhores. Mas 3 dias após o desaparecimento do avião, os militares da Malásia divulgam os seus dados de radar. Aparentemente, 3 minutos depois de sua última chamada de rádio, o voo 370 inexplicavelmente fez uma curva acentuada fora do curso. É um acontecimento surpreendente que alimenta toda uma série de teorias. No momento em que pareceu que esse avião estava fazendo uma curva à esquerda imediatamente após a última chamada de rádio com o controle de tráfego aéreo, a possibilidade de sequestro foi a primeira coisa que pensamos. Leve esse avião para a Austrália agora! As tripulações têm várias maneiras de enviar um sinal de socorro. Mas os controladores de tráfego aéreo não receberam chamada de emergência alguma do voo 370. Pela mesma razão, um incêndio a bordo quase certamente não aconteceu. Fogo no compartimento de carga. O principal problema de um incêndio não parecer provável para mim é que a primeira coisa que não houve foi chamada de rádio. Já que uma emergência a bordo é improvável, as autoridades se concentram em uma pista preocupante. 120.9. Boa noite. Hoje a noite está agradável. Malaysia 370. 2 minutos após a última comunicação de voz da cabine de comando, o transponder do voo 370 é desativado. Os transponders transmitem informações como número de voo e posição para os controladores em solo. Ainda mais preocupante, alguns minutos após o transponder desligar, o sinal do sistema ACARS também desliga.
O ACARS, Sistema de Comunicação e Endereçamento de Aeronaves, utiliza satélites para transmitir informações técnicas entre o solo e a aeronave em voo, mas não fornece dados de localização constantes. Desligar o transponder é extremamente simples, mesmo em um jato sofisticado como o 777. Desligar um ACARS não é tão simples, requer muito conhecimento. O único propósito desses sistemas é se comunicar com o solo. E não há conexão elétrica óbvia dos motivos de ambos desligarem, exceto por envolvimento humano. Os investigadores se deparam com uma pergunta terrível. Todo o contato do voo 370 foi interrompido intencionalmente? Especialistas suspeitam que alguém a bordo do voo 370 desligou o transponder do avião e o sistema ACARS, que transmite informações técnicas entre o solo e a aeronave. E então a investigação toma outro rumo perturbador. Em Londres, a Inmarsat, a empresa que administra a rede de satélites ACARS, faz uma descoberta surpreendente. Mesmo depois que o avião desapareceu do radar e o seu transponder foi desligado, o seu computador ACARS continuou a responder sinais automáticos de uma estação terrestre a cada hora, até às 8h19 da manhã. É feito através de um handshake invisível, ou ping, entre a rede e a unidade em si. A aeronave continuava a sinalizar um pedido de serviço. Não por minutos até sumir, mas por mais de 7 horas depois de ter desaparecido do sistema de radar. É uma descoberta chocante. O voo 370 não caiu no Golfo da Tailândia, mas ficou no ar por mais 7 horas. De repente, uma área de busca limitada ao Mar da China Meridional poderia agora se espalhar do Oceano Índico para o Pacífico Sul. O que poderia estar acontecendo a bordo durante todo esse tempo? Agora sabemos que foi em certa direção, que ele viajou por milhares de quilômetros, mas se alguém estava vivo ou não, não sabemos. Investigações posteriores revelam que após a última chamada de rádio e o primeiro desvio de curso, o avião fez mais 2 curvas nos 90 minutos seguintes, levando o avião para o oeste e depois para o sul. Essas curvas sugerem fortemente que alguém na cabine de comando deliberadamente tirou o avião da rota. Portanto, parece que esse é um esforço cuidadosamente pensado para evitar a detecção. Na minha opinião, alguém fez isso e foi um piloto. Se foi um dos indivíduos que estavam na cabine, encarregados de manter aquele avião seguro, ou era outra pessoa, não sabemos. Flaps acionados. Entre os 2 pilotos, o comandante e o copiloto. O copiloto era um jovem piloto novato e exuberante que estava prestes a se casar. E não havia absolutamente sinal algum de que ele seria um fanático religioso, alguém que quisesse acabar com a própria vida, que dirá com a de todos os outros a bordo. Se o copiloto é inocentado, o comandante se torna o principal suspeito. Pode pegar um café enquanto eu termino de verificar isto? Sim, comandante. O comandante do voo tem autoridade. Ele é o piloto comandando o voo. Ele pode mandar o copiloto sair da cabine por vários motivos, enquanto o copiloto não pode fazer isso. Eu volto já. Obrigado. Pode me dar um café para o comandante? É claro que sim. Sozinho na cabine de comando, teria sido simples desligar o transponder e mudar de rumo para uma área com pouca cobertura de radar. Se o comandante do voo 370 assumisse o controle da cabine de comando e sequestrasse o próprio avião, comandante, abra a porta! A tripulação não conseguiria detê-lo. No que diz respeito à comunicação em caráter de emergência da tripulação da cabine com o solo, você sempre não terá sucesso com um telefone celular. Ei, comandante, abra a porta, por favor. E não existe modo algum de pegar um telefone, derivar da cabine de comando e fazer uma ligação para o solo. Você literalmente não tem o que fazer. E o comandante tem uma arma potencialmente mortífera sob seu comando. Comandante, abra a porta! Ele pode controlar o fluxo de ar no avião. Comandante! O voo da Malaysia estava voando a quase 11 mil metros.
Isso é mais alto que o Monte Everest. E sem oxigênio, você pode ter de 30 a 60 segundos de consciência útil. Coloquem as suas máscaras, coloquem as suas máscaras. Uma perda de oxigênio na cabine teria provocado a liberação das máscaras de oxigênio, mas os passageiros teriam ficado sem oxigênio em cerca de 12 minutos. Com a tripulação e os passageiros subjugados, teria sido uma tarefa simples para o comandante pilotar o voo 370 noite adentro, possivelmente para nunca ser encontrado. O mundo inteiro tem interesse em descobrir o que aconteceu, para que possamos evitar e que nunca mais isso aconteça novamente. Não desista jamais. Este desaparecimento continua sendo um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos. Houve 6 acidentes nos últimos 40 anos em todo o mundo que parecem ter sido uma ação deliberada. Em comparação com o número de suicídios na população geral, os pilotos suicidas são estatisticamente quase inexistentes. Mas de vez em quando, esses pilotos emergem da obscuridade para infligir seus terríveis planos a passageiros inocentes. Tudo o que a aviação mundial pode fazer é permanecer o mais vigilante possível. Suicídio é algo muito raro. Ele acontece. E quando ocorre, a indústria tenta aprender com isso e ser mais minuciosa na análise do desempenho dos indivíduos, tanto físico quanto mental, para tentar enxergar esses sinais de alerta o mais rápido possível e saber lidar com eles.